Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão e hoje nós vamos falar sobre karmas e profissões. Essa é uma dúvida que chegou através do e-mail vozespiritualista@gmail.com. Portanto, se você quiser mandar a sua pergunta, a sua dúvida, manda lá um e-mail vozespiritualista@gmail.com, tranquilo? Bem, a dúvida é a seguinte: gostaria de saber a sua opinião sobre um assunto. Algum tempo atrás, ouvi que algumas profissões trazem um karma negativo para o indivíduo, como por exemplo policiais, advogados, políticos, etc. Nesse caso, a pessoa que escolhe ser advogado vai gerar um karma negativo para si? Pois muitas das vezes lidam com situações estressantes, gananciosas ou até mesmo fazem coisas que não concordam. Legal, muito obrigado aí pela pergunta. Veja, então vamos ao cerne da questão. Existem profissões que por si mesmas atraem karma negativo? Não. Essa questão de karma, ela está ligada às ações do indivíduo no mundo. Isso não tem a ver necessariamente com a profissão, tem a ver com as atitudes da pessoa. Que, claro, dentro das profissões correm certos riscos. Então vamos a um exemplo. Você não classificou aqui, por exemplo, a profissão de contador como uma profissão que geraria karma negativa, certo? Mas vamos supor que eu fosse contador de uma grande empresa e começasse a falsificar os balancetes da empresa. Eu poderia criar uma baita dor de cabeça. Aliás, eu acho que aconteceu isso por aí em algum lugar, né? Entende o que eu quero dizer? Você não colocaria o contador como uma profissão de risco, digamos assim, mas o cara pode acabar com a vida de milhares de trabalhadores se ele fizer falcatrua ali dentro do seu serviço. Vamos pensar, por exemplo, num cuidador de idosos, né? Ele não é uma profissão de risco, mas ao mesmo tempo o cuidador de idoso pode ser violento, pode abusar, pode tomar o cartão ou o dinheiro das pessoas que ele cuida. Então entende o que eu quero dizer? Em todas as profissões você está sujeito a riscos. Você pode ir por caminhos negativos. Quando eu fiz Senai lá na minha adolescência, o meu professor falou assim: olha, o que vocês vão aprender aqui, vocês podem usar para o bem ou para o mal. Então vai depender de vocês, né? Que destino vocês querem para si mesmos. Então vamos analisar aqui as três profissões que você falou, né? O policial. O policial é de vital importância para a sociedade. Eu acho que se a gente vivesse num mundo sem polícia, a gente viveria num mundo muito mais caótico do que ele está hoje. Porém, o policial corre o risco de se tornar violento. Ele corre o risco de se tornar corrupto. Nada disso é algo que ele precisa ser por conta da sua profissão, mas ele pode vir a ser. Ele pode ir por este caminho. Ele pode começar a gostar da adrenalina de dar tapa na cara de pessoa na rua. Ele pode começar a gostar da emoção de matar aqueles bandidos locais que são sempre soltos pela polícia e que ninguém dá jeito. Mas isso não é a sua função. Isso é um desvio da sua função. É um risco que se corre ao ser policial. Mas isso não quer dizer que pelo fato de ser policial a pessoa terá um karma negativo. Vai depender da sua atuação nessa profissão. A mesma coisa advogado. O advogado ele pode usar os seus conhecimentos jurídicos para promover um mundo mais justo para as pessoas, no que se refere à aplicação das leis, da ordem e tudo mais, ou ele pode fazer malabarismos jurídicos em favor do seu cliente, mesmo sabendo que o cara não vale nada e que é um criminoso, confesso. E ele vai lá, faz as suas maracutaias jurídicas, de repente aquele cara é inocentado. Então não é o fato de ser advogado, são as escolhas que esse advogado tem que fazer. Se ele resolve advogar de uma forma negativa, sabendo que aquilo que ele está fazendo é um erro, então ele vai atrair um karma para si. Mas não porque ele é advogado, mas pelo fato de ter resolvido advogar sabendo que estava cometendo um erro, uma injustiça, que aliás é o pecado da profissão, né? Você está ali para garantir que tudo seja justo e você é o primeiro a cometer uma injustiça. E quanto aos políticos, né? O político concentra muito poder na sua mão. Ele tem poder de transformar uma sociedade ou mesmo um país, desde que ele queira.
mas ele pode muito facilmente se corromper. Aliás, a gente quase não vê falar disso, né? Político corrupto. Então, assim, o político, na minha opinião, ele lida com uma coisa mais difícil do que todas as outras profissões, porque ele tem um poder muito grande. O policial, ele é limitado por um monte de coisas. Hoje, para um policial sacar uma arma e dar um tiro em alguém, mesmo quando ele precisa fazer isso, vai passar um filme na cabeça dele. E se você não sabe do que eu estou falando, pesquisa aí que você vai ver que a vida do policial é muito complicada. Capaz que o policial dá um tiro para salvar a vida de uma pessoa, quando ele chegar lá no quartel, já tem um advogado da pessoa esperando por ele. Essa é a situação, né? Muito complicada. O advogado, embora ele tenha muito poder e ele possa influenciar a vida de muitas pessoas, ainda é uma coisa um pouco mais restrita. Mas o político, ele pode ter poder sobre uma cidade, um estado, uma nação. E ele tem tanto poder concentrado que é muito fácil ele pirar. É muito fácil ele começar a achar que o sangue dele é azul. Aliás, também quase não ocorre nessa categoria, né? Então, não é o fato de ser político, são as tentações existentes no meio político. Porque se a gente pensar que todo político não presta, então a gente pode cruzar os braços e esperar o país afundar, né? A gente sabe que tem uma concentração muito grande de pessoas nesse meio que estão ali só por dinheiro e naturalmente essas pessoas vão sofrer a tentação do poder. Mas o político que está consciente da sua responsabilidade, que ele quer fazer a diferença na sociedade, ele não necessariamente vai atrair nenhum karma para si, principalmente se ele souber conduzir a sua vida dentro, né, dos rigores da lei, da justiça e fazendo bom uso do cargo que lhe foi dado para o bem-estar do povo, por exemplo. Então, resumindo, não é porque você tem determinadas profissões que você tem karma. O karma é da sua atitude, são as suas ações. Eu posso ter a profissão mais inocente do mundo, sei lá, eu trabalho numa padaria fazendo bolo, por exemplo. E eu posso atrair um karma muito pesado para mim, dependendo do que eu faço com aquele bolo, dependendo de como eu trabalho, se eu traio a confiança ou não do dono da padaria. Entende o que eu quero dizer? Então, enfim, acho que consegui expor com clareza o que eu penso a esse respeito. Agradeço a pergunta e reforço a todos. Quer mandar a sua dúvida, quer mandar a sua pergunta, escreva para vozespiritualista@gmail.com. Um abraço e até a próxima.